Olá pessoal, sejam então bem-vindos a mais uma aula de Física. Bom, hoje nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz para medir o raio e o período do movimento de uma partícula elétrica que é então lançada dentro de uma região que tem um campo magnético. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui uma região com um orifício, tá certo? Então aqui tem uma região. Essa região está separada por essa interface aqui. Ela tem aqui um orifício e vamos supor que nessa região aqui, ó, existe um campo magnético. Então eu vou colocar aqui, ó, esse campo magnético. Esse campo magnético ele está o quê? Ele está entrando no plano. Então está aqui. Esse aqui é o meu campo magnético, certo? Então tem aqui um campo magnético entrando nesse plano. Outras linhas eu vou colocar só essas aqui, tá bom? Então está aqui, tem um campo magnético nessa parte de cima e esse campo magnético está entrando. O que aconteceria se eu pegasse uma partícula e jogasse essa partícula aqui dentro desse campo por este orifício? Vamos supor que eu tenho aqui uma partícula positiva, mais Qzinho. E aí eu fui e joguei essa partícula aqui dentro. Percebam que esta é a orientação do meu vetor de velocidade. Bom, quando eu jogo essa partícula aqui dentro, e ela adentra aquela região, ela vai ficar submetida à ação de uma força magnética. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai ser defletida para algum lado, para a direita, para a esquerda, para frente do plano, para trás. E quando ela é defletida, o que acontece? Se ela entra de forma perpendicular, ela realiza um movimento semicircular. E se eu tenho energia suficiente para jogar ela lá dentro e ela consegue romper as barreiras aqui, ela pode ficar realizando um movimento circular lá dentro. Se ela realiza um movimento circular, esse movimento tem um raio e ele tem um período. O período é nada mais nada menos que o tempo que ela gasta para dar uma volta. O raio é o que? É a metade dessa maior secante que corta a trajetória. Bom, então nesse caso aqui vamos ver se essa partícula seria defletida, sei lá, para a direita ou para a esquerda. Como que eu faço para descobrir se ela vai ser defletida para a direita ou para a esquerda? Eu vou usar a regra da mão esquerda e aí eu vou ver para onde que a força vai empurrar ela, se é para um lado ou para o outro. Então como é que funciona aqui a regra da mão esquerda? No caso é partícula e campo, velocidade e campo. Então vai ser o quê? FBV, tá bom? FBV. Então vamos começar com esse aqui, ó, B que é o campo. O campo, como é que o campo está na região? O campo está entrando ou está saindo? Está entrando. Eu vou pegar o meu dedo indicador, que é o campo, tá? FBV, o B está entrando, está aqui. Coloquei o meu dedo indicador lá. Esse dedo aqui, que é o dedo médio, é o quê? É a velocidade. A velocidade está para onde? Para cima. Vou virar minha mão assim, ó. Pronto, ó. FBV. O meu dedo polegar é a força. Para onde que a minha força está apontando? Para a esquerda. Então, por essa partícula positiva entrar nessa região, ela vai ser defletida para onde? Para a minha esquerda. Então, ela vai fazer um movimento assim, ó. Um movimento que tem como trajetória uma uma semicircunferência. Se tem como trajetória uma semicircunferência, essa distância aqui, ó, da origem até onde a partícula foi defletida, é o que? É o diâmetro da circunferência. Ou seja, isso aqui é uma medida que eu vou chamar de 2R. E o meu objetivo justamente é descobrir quanto é que vale essa medida aqui, esse R. Bom, como que a gente faz para descobrir isso? É bem simples. Primeiro, quando aquela partícula entra naquela região e realiza ali um movimento circular, eu vou ter que lembrar de uma coisa que a gente viu lá em Física 1, que é movimento circular. Então, toda vez que eu tenho um movimento circular, a força resultante sobre o movimento circular, quem que é? É a força centrípeta, tá certo? Aí, essa força resultante, né, então vou colocar aqui, então, a força resultante sobre a partícula é igual a quem? É igual à somatória de todas as forças que atuam na partícula. Beleza, então a força resultante sobre ela é igual à somatória de todas as forças que atuam sobre ela. Como o meu movimento é um movimento circular, quem que é a força resultante no movimento circular? É a força centrípeta. Está aqui, ó, é a minha força centrípeta, que é igual à somatória das forças. Bom, essa minha partícula tem massa e tem carga. Para efeitos de praticidade, eu vou desprezar a massa dela. Se eu desprezo a massa dela, porque a massa dela é muito pequena, eu estou desprezando qual força? A força peso. Aí vai sobrar sobre ela apenas que força?
Só a força magnética, que é uma carga que está se movimentando dentro do campo magnético. Então não é força elétrica, é força magnética. A carga em movimento gerou um campo magnético, que interagindo com o campo magnético da região, tem como produto uma força magnética. Então a única força que atua nessa partícula é a força magnética. Então a força centrípeta é igual a quem? A força magnética. Pronto. A partir daqui eu preciso encontrar o que eu quero, que é o quê? Aquela distância ali, o raio da trajetória. Bom, a força centrípeta eu sei calcular. Como que a gente calcula a força centrípeta? É a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido por r. Pronto, a força centrípeta é essa aqui, ó, mv ao quadrado sobre r, que é igual à força magnética na partícula. Como que eu calculo a força magnética na partícula? Já mostramos que VB que multiplica quem? O seno de θ. Muito bem, porque VB é seno de θ. Essa partícula entrou como? Ela entrou na vertical e o campo está saindo do plano. Então o θ ali vale quanto? 90 graus. Se o θ vale 90, quanto é que vale esse seno aqui? Ó? Esse seno aqui vale 1. Esse seno de θ é igual a 1. Aí sobrou isso aqui, ó, mv ao quadrado sobre r é igual a quanto? QVB. Pronto. Eu tenho uma velocidade de um lado, duas do outro. Vou cancelar uma do lado, uma do outro. O que sobrou para mim aqui, ó, antes da minha equação, antes da igualdade? Sobrou isso aqui, ó. mv dividido por r é igual a quanto? QB. Pronto, está aqui a minha expressão. Como eu quero descobrir o raio, eu vou isolar então o raio. O raio está dividindo, passa para cá multiplicando, QB está multiplicando, passa para cá dividindo. Então está aqui, ó, o raio é igual a quanto? mv dividido por quanto? QB. Pronto, ó. Esta é a expressão que a gente usa para encontrar o quê? O raio da trajetória descrita por aquela partícula quando ela entra numa região. É óbvio que se ela entrou aqui de uma maneira diferente de 90 graus, não perpendicular, aí eu vou ter que considerar aquele seno de θ. Tá certo? O seno de θ não vale 1, ele aparece na expressão. Como aqui ela está entrando perpendicularmente, o seno de θ vale quanto? Vale 1. Então tá aqui, ó. Esta é a expressão que a gente usa para quê? Para medir o raio desta partícula naquela trajetória. Bom, o outro objetivo nosso é descobrir o quê? Descobrir o período. Vou apagar aqui o enunciado, porque a gente já viu o enunciado qual é, e vou usar esse pedaço aqui de cima para encontrar o período. Bom, para eu encontrar então o período que essa partícula realiza, ou o tempo, na verdade o período seria o tempo que ela gastaria para dar uma volta completa. Se eu quiser descobrir só o tempo que ela saiu, que ela entrou aqui e saiu de cá, é o semiperíodo, é a metade do período. Então se eu achei o período, eu pego isso aqui e divido por 2. Então vamos nos concentrar então no período. Bom, para encontrar o período eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou isolar a velocidade. Se eu pegar a equação e isolar a velocidade, isola comigo, vai ficar assim, ó, velocidade é igual a quanto? RQB, né? RQB dividido por quanto? Dividido pela massa. Então tá aqui, ó, essa é a expressão da velocidade. Bom, mas se essa aqui é a expressão da velocidade, veja bem, como que eu faço para calcular a velocidade de uma partícula? A velocidade de uma partícula é o espaço dividido pelo tempo? Como essa partícula está entrando aqui dentro, ela está realizando um movimento circular, tá certo? Então, se ela realiza um movimento circular, qual que é o espaço que ela percorre para dar uma volta? Para dar uma volta, ela percorre um espaço que corresponde ao quê? Ao comprimento de uma circunferência. Então, quando ela dá uma volta, o espaço que ela percorre é o espaço correspondente ao comprimento da circunferência. Como que eu meço o comprimento da circunferência? 2πr. É o espaço dividido pelo tempo. Qual é o tempo que ela gastou para dar esta uma volta? É o período, que eu represento por um T maiúsculo. Está aqui, ó. Então, onde tem a velocidade, eu vou colocar isso aqui, ó. 2πr sobre T é a velocidade. E isso é igual àquela expressão lá, ó. RQB dividido por quanto? Dividido por M. Pronto. Como é que eu tenho um raio multiplicando um lado do outro? Corto o raio de cá, corto o raio de lá. Agora eu vou pegar a minha expressão e vou isolar ela no período. O período está dividido, passa para cá multiplicando, isolando ali o período, vai ficar assim então para mim. O período, né? O período é igual a quanto? 2π, que multiplica quem? M,
e esse termo que está multiplicando o período, que é QB, passa por outro lado lá dividindo. Pronto, esta aqui é a expressão que eu uso para medir o que? O período do movimento dessa partícula dentro do campo magnético. Onde nessa expressão, 2π é um número, né? M é a massa da partícula, o Q é o valor da carga da partícula e o B é o campo magnético da região onde ela foi lançada. Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, essa distância aqui é 2R. Então, eu calculo o raio, multiplico por 2, essa distância. Se eu quiser descobrir o tempo que a partícula gastou ao entrar ali para ser refletida e cair lá, eu calculo o período, divido ele por 2. Esse aqui é o semiperíodo, tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tenham aprendido. Obrigado. Até a próxima.